você, sem demora, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 6. Amém. Quem achou, diga amém. Neemias é um pouquinho mais difícil, né? Abre lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras. Acabando Esdras, começa Neemias. Aleluias. Amém. Enquanto estamos procurando, já encurva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, precisamos te sentir, Senhor. Precisamos, Senhor, começar uma construção nova, Senhor. Precisamos, Espírito Santo, a mudar, Espírito de Deus, aquilo que há dentro de nós. Meu Pai amado, que essa noite venha ser algo, meu Pai, que venha de Ti para as nossas vidas, o novo viver, meu Pai. Que se tiver que morrer, venhamos morrer também para entender o que o Senhor quer começar. Ah, meu Pai, mas que não venhamos ficar desapercebido de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, tem liberdade, ministra para a honra e glória do Seu nome. Todos digam amém. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Amém? Só até aí, igreja. Eu creio que todos nós ansiamos começar uma obra nova na nossa vida. Sabe qual é o maior propósito que Deus tem? É de levantar vidas. É de nos colocar em pé. É de nos preparar para uma nova vida com Ele, uma vida em Cristo. Quando a gente fala nova vida, é que quer dizer que algumas coisas nós deixamos, algum momento abandonamos muitas coisas. Então passamos então a viver uma nova vida com Deus. E Ele começa, né? Deus é especialista em fazer obras. Por isso que nós podemos dizer que Ele é um bom construtor. Amém? Quem aqui já construiu ou já viu uma casa sendo construída? Eu já vi. Às vezes você é uma pessoa que é pedreiro. Tem algum pedreiro aqui na nossa igreja? Amém, glória a Deus. Então o irmão não entende de obra. E eu lembro que o meu avô também era um grande pedreiro. E antes dele falecer, ele construiu a casa da minha mãe. E eu lembro que era muito legal porque a gente viu tudo do comecinho. E quando começa-se uma construção, você investe, né, assim, irmão? Mas não vê muita coisa, né? Porque a maioria da parte que é fundamentada, ela é cavada. Ela não fica para fora, não é? Se eu estiver falando errado, o irmão me ajuda aí. É bom que agora eu sei, se eu esquecer algum nome, eu pergunto para o irmão. Mas é legal que a gente não tem dúvida que o nosso Deus, Ele é um bom construtor. Ele é aquele que sabe como pegar a gente. Ele é aquele que sabe como levantar a gente. Ele é aquele que sabe construir em nós aquilo que nós estamos precisando com que seja construído. E Ele tem prazer em mudar vidas. Você, assim como eu, um dia já pode ter passado e visto uma pessoa muito mal, caída, desacreditada. E depois você passar e falar assim: nossa, eu vi um dia aquela pessoa tão triste, tão mal. E hoje essa pessoa foi levantada, ela foi restaurada, ela está em pé, ela foi, sabe, capacitada para aquilo. Porque a gente vê a mão de Deus.
Às vezes você pode olhar para uma pessoa, um vizinho, alguém que está ao teu redor, ou um familiar, alguém dentro da sua casa. Você pode olhar e falar assim, poxa, não tem jeito para aquele. Mas aí vem o Senhor Jesus. E aonde Ele coloca a mão, as coisas começam a ser transformadas. E a gente vê vidas sendo transformadas, pessoas que usavam, sabe, há muito tempo, algum tipo de droga, fazia parte de algum vínculo, de algum ritual, de alguma coisa, sabe? E de repente aquela pessoa está se desprendendo de tudo isso. Porque aonde Deus coloca a mão, tudo é transformado. Tudo começa a ser gerado quando o Senhor Ele começa a colocar as mãos em nós. E essa passagem, ela nasceu no meu coração desde o dia quando Deus me deu esse nome da nossa série. Por que construindo? Porque hoje eu quero falar primeiro sobre um grande projeto. Eu quero que você diga assim bem forte, eu vou construir um grande projeto. Amém, igreja? Nós temos uma grande missão. Nós temos um grande trabalho que está nas nossas mãos, que foi dado por Deus para nós. Não foi dado para outra pessoa. E a Bíblia, ela é tão clara que Neemias, quando começa a história dele, você vê que ele era uma pessoa simples como eu e como você. Você vê Neemias, era copeiro do rei. E às vezes na nossa vida, na nossa limitação, nós achamos assim, eu só vou construir algo quando eu tiver dinheiro. Eu só vou construir algo quando eu tiver nome. Eu só vou construir algo quando eu for alguém de sucesso. Eu só vou construir algo quando eu tiver uma posição. E a gente vê aqui Deus começando a gerar um grande projeto num lugar que aos meus olhos e aos teus olhos poderia ser impossível de ser gerado. E Deus começa a gerar algo no coração de Neemias, quando Neemias recebe uma notícia da cidade de onde ele vinha. Igreja, a gente só começa a gerar algo dentro de nós quando surge uma indignação. Enquanto não surge uma indignação, quando a gente está satisfeito demais com tudo, a gente não tem para que querer mudar. Não é assim? Se eu olho a tua casa, tá limpa, eu falo assim, hoje eu vou ficar de boa, vou sentar no sofá, vou assistir um filme. Porque você vê arrumada, aquilo não te gerou nenhuma indignação, tua casa não está suja. Mas quem tem criança sabe, a criança come uma bolacha, come um biscoito, passou com uma coisa, brincou, entrou um, entrou outro. Aí você olha para sua sala de novo, aí você fala assim, não, hoje eu preciso começar uma faxina aqui na minha casa. Porque o negócio está fora do lugar. Então surgiu aquela indignação e você então começa a querer gerar algo dentro do seu lar, porque gerou algo dentro de você. E muitas pessoas não estão sonhando mais, não estão gerando mais. Não está acontecendo nada porque ela ainda não está acostumada, está acomodada. Está tudo muito bom do jeito que está. Então a pessoa não tem o porquê gerar. Mas o engraçado é que quando Neemias ele recebe a notícia de que a cidade da onde ele vinha, a cidade dos seus pais, onde seus pais foram enterrados, estava destruída. Ele falou, não, peraí. Eu preciso construir de novo esse lugar. Eu preciso reconstruir este lugar. Eu preciso levantar este lugar. Igreja, tem notícia que a gente recebe e à primeira mão parece ser a pior notícia do mundo. Tem notícia que a gente recebe e que a gente fala assim, meu Deus, eu poderia ter recebido qualquer telefonema, mas menos esse que eu recebi hoje.
Tem coisa que acontece que você fala assim, poderia ter acontecido tudo, menos isso. Mas tudo tem um porquê e um propósito. Deus está nos ensinando a começar um projeto diante de coisas pequenas aos nossos olhos. Quando você vê uma coisa muito grandiosa, todo mundo quer fazer parte. Porque já está pronto. Porque o trabalho maior já foi feito. Aí é fácil, né? Só sair na foto. Mas quando você tem que começar um projeto do zero, vai exigir muito de você. Vai exigir muito do que você está disposto a começar a plantar, a começar a semear, o que você está disposto a começar a gerar diante de Deus. Mas o engraçado é que quando a Bíblia ela fala assim, somos imagem e semelhança de um Deus. Nós somos imagem e semelhança dele, amém, igreja? Mas por que muitas vezes nós nos olhamos e nos sentimos tão pequenininhos? Por que será que nós, sabendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós achamos tão difícil a gente conseguir construir algo? Você, assim como eu, já pode ter pensado assim, nossa, vai ser difícil construir a minha casa. Eu não tenho casa ainda hoje, moro de aluguel. E muitas vezes eu olhei e falei assim, vai ser impossível eu ter uma casa. Mas porque a visão estava limitada. Porque não estava conseguindo entender um propósito, porque não estava conseguindo enxergar uma necessidade. E a palavra de Deus, quando fala que a gente é a imagem dele e a semelhança dele, então está querendo nos dizer assim, olha, você pode todas as coisas. Você consegue chegar aonde você nem imagina quando você sabe quem Deus é. Sabe o problema que nós temos? É que nós somos perito em decorar alguns versículos da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todo mundo conhece, não conhece? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece, não conhece? Só que depois no dia a dia, isso parece, na hora da dificuldade, isso some da vida da gente. Isso daí parece não ter sentido para a gente. Porque a gente fica desacreditado. A gente precisa começar a ser ouvintes da palavra e praticante da palavra. Diga assim comigo, eu preciso ouvir e eu preciso praticar. Não acontece nada sem prática. Faz um curso de solda e depois não solda. Você vai ser um soldador? Você vai ter o curso, mas se você não tem, você não sabe manusear, você não praticou, você deixou aquilo morrer. Então você não vai conseguir fazer. Mas quando eu entendo, nessa passagem, que ele é um grande construtor, Neemias, ele meio que veste aquela capa nele, ele fala, peraí, eu também sou um grande construtor. Você entende que tem hora, igreja, que é necessário pegar e falar assim, não, peraí, a palavra de Deus fala para mim que eu sou forte, mas eu estou no pior momento, igreja. Eu estou no dia mais ruim da minha vida. Eu estou no dia que as coisas, tudo de ruim aconteceu. Só que quando eu entendo que se ele é forte e eu sou filha dele, então eu também, peraí. Essa palavra está aqui dentro de mim. Vem um problema, não me tira da presença. Vem a situação e não desconstrói aquilo que o Senhor construiu.
Porque você está alicerçada nessa verdade. Então, quando eu entendo que realmente eu sou imagem e semelhança do Senhor, tudo que é a palavra dele, ela bate em mim, só que ela não volta vazia de verdade. Porque eu pratico e confio que ela é aquilo. E Neemias olhou para aquela situação e ele poderia ter falado assim: meu Deus, eu sou o copeiro do rei. Eu sou a pessoa mais improvável de ir lá e levantar uma muralha. Às vezes não acontece situação na tua vida, ou você brigou com teu marido, você brigou com a tua esposa, você brigou com seu filho, você lá no teu trabalho está cansado, esgotado com a situação que acontece, com a cobrança que tem, com tudo aquilo que eles estão te pedindo. No meio da tua família você é a pessoa mais desprezada, é a pessoa que menos te procuram, que menos te dão algo. Aí você pode se sentir assim. Só que quando você entende que o Senhor quer fazer daquilo que você é e começar algo novo em você, uma obra nova, não há ninguém que te pare. E Neemias, ele tomou isso para ele. A Bíblia fala que Neemias, quando ele ouviu a notícia que estava tudo destruído, ele falou: peraí, sou eu. Sou eu que vou lá levantar aquele lugar. Igreja, tem notícia que a gente recebe, que Deus está esperando uma reação sua. Deus está esperando um movimento seu. Tem notícia que você recebe, que não é para o teu pastor te socorrer, que não é para o teu líder lá te ajudar. Tem notícia que você recebe que não é para as pessoas fazer por você. Mas tem coisas que você recebe que é para você entender. Não, peraí, isso sou eu que vou resolver. Essa guerra, eu vou na frente. Só que o mais engraçado de tudo é que a gente sabe que quem guerreia por nós nem é nós na hora. É Jesus que guerreia. É Ele que trava as batalhas por nós. Então Neemias, ele entendeu. Ele recebeu uma notícia ruim. Ele poderia ter olhado e falado assim: não, tá bom. Olha lá, a cidade está desprotegida. Eu já não moro mais lá. Eu já não faço mais parte de lá. Então vamos deixar do jeito que está. Então tem situações na nossa vida que nós podemos olhar. Tá bom, eu não preciso mais daquela pessoa, eu não preciso mais daquele lugar, eu não preciso mais desse trabalho, eu não preciso mais dessa pessoa da minha família. Então, e a gente não constrói mais vínculo nenhum. A gente não constrói mais aliança nenhuma. A gente deixa as coisas perecer. Sendo que Deus nos chamou para quê? Para começar um grande projeto. Mas Deus tinha que chamar bem eu. É você que Deus chamou. É você que Ele tem capacitado. É você que Ele tem preparado, igreja, para começar a crescer. E o legal é que quando Neemias, ele toma para si, a gente sabe que o rei libera ele, que ele começa a viagem, que ele chega a Jerusalém, o lugar onde os muros têm que ser levantados. E aí o que começa a acontecer com ele? A obra só é construída de tijolinho por tijolinho, não é? Quando a gente vê uma construção, a impressão que dá é que você vai falar assim: nossa, não vai terminar isso nunca. Fala isso para o senhor ou não fala? Nossa, vai demorar isso, né? Às vezes o Senhor dá um prazo, não dá para a pessoa? A pessoa às vezes não fica desacreditada, fala: não vai mais tempo que isso, não é assim? Porque a gente, sem entender, a gente começa. Eu lembro que esses tempos eu estava construindo 3 casas perto da minha ali. E eu olhava aquele monte de tijolinho sendo colocado. Falei: vixe, até ser levantado essa casa vai demorar. Gente, não deu coisa de 3 meses, a casa estava levantada. Estou falando mentira? Dentro de 3 meses, aquela casa levantada. E eu falei: uau! Como é rápido! Como o negócio vai e acontece!
Porque um construtor sabe como fazer a obra. Nós precisamos entender que nós somos imagem dele, então eu e você também podemos fazer algo novo. Nós podemos começar um projeto novo. Nós temos condição de avançar, igreja. Nós temos, sabe, condição de começar tijolinho por... mas a situação da minha vida está muito difícil. Vai tempo para construir, vai tempo, igreja. Vai tempo para se fazer uma amizade, vai tempo para se confiar numa pessoa. Vai-se tempo para construir um casamento bem findado e formado diante de Deus. Vai tempo para se construir uma liderança dentro da igreja. Vai tempo para, sabe, ter pessoas de verdade que você confia. Vai tempo, porque é uma conversa ali, é uma conversa aqui, é uma conversa lá, é uma construção aqui, é uma construção lá. E aquilo vai preparando. Só que a Bíblia fala que quando ele resolve a construir um grande projeto, é onde vai começar muitas coisas a fazer com que você desista desse projeto. Quem quer construir algo aqui? Eu creio que todo mundo tem algo particular que quer construir, seja na vida financeira, familiar, espiritual, a área que for. Eu quero dizer para você 3 coisas que o inimigo vai tentar fazer, que é o que a gente viu que aconteceu com Neemias. Neemias recebeu a notícia. Neemias falou assim: eu vou cuidar daquele lugar. Eu vou levantar aquele lugar. Eu quero dizer para você que às vezes tem sonhado em ver a tua casa de pé. Tem sonhado em ver você liberta. Tem sonhado em ver a tua história de uma forma diferente. Tem sonhado em ser usado pela mão de Deus. Tem sonhado, sabe, em ter algo grande nas tuas mãos. Vai ter algumas coisas que você vai precisar enfrentar para construir esse grande projeto que você quer alcançar. Primeira delas, a Bíblia narra que quando Neemias saiu e chegou naquele lugar, a notícia para aquele povo foi do quê? Eles ficaram irritados. Meu irmão, todas as vezes que você recebeu uma notícia, quando você vem para o culto, que você sai avivado no domingo, com uma palavra de fé, de promessa, de esperança, você fala assim: nossa, semana que vem vai ser tudo diferente. Só que quando chega na segunda-feira, a primeira coisa que você enfrenta é aquele fôlego, ou você enfrenta uma luta? Enfrenta uma luta. Enfrenta uma luta. Por quê? Porque o inimigo fica irritado de ver você trabalhando mediante a um propósito. Eu vou conseguir levantar, eu vou conseguir construir. Você já tentou guardar dinheiro no banco? É a mesma coisa, né? Começou a guardar, você está lá, fiel. Aí na hora que você vê um tanto de X na conta, você fala assim: nossa, tá com tanto legal, né? Acho que eu vou gastar só uns 50 reais. Mulher é assim, né? Não pode passar na lojinha, viu uma blusinha. Só essa blusinha aqui, ó. Aí o marido já olha, né? Tem homem que é mais controlado, né? Pelo menos o meu lá na minha casa, Jesus, misericórdia. Vamos orar para o pastor liberar a pastora para comprar mais coisa. Que ele é duro na queda. Aí, a gente não pode ver um dinheirinho, né? Sobrando a mais, que a gente já fica assim: vou gastar. Tem homem que é assim também, tá? Mas estou falando do meu caso, porque eu sou mulher e eu sou assim. E a gente quer, sabe, muitas vezes, desconstruir o que nós estamos construindo. O inimigo o tempo todo vai querer que de alguma forma você saia desse projeto que você está começando. Faz uma campanha. Faz um voto com Deus, um jejum, alguma coisa. Eu racho o bico quando a gente fala que vai fazer jejum, né? As meninas falam assim:
não tinha nada lá no meu trabalho para comer. Mas começamos a jejuar. As meninas chegam com bolo, chegam com doce, chegam com não sei o quê. Porque o inimigo fica irritado de ver você andando em direção ao teu grande projeto. Fala que hoje você vai se levantar. A primeira coisa que o diabo vai ficar é irritado, furioso. E foi assim que aconteceu com Neemias. Os inimigos ficaram irritados. Mas esse sonho não vai dar certo. Isso daí, eles ficaram tentando de alguma forma achar alguma coisa para colocar no meio do caminho de Neemias. E Neemias começou a preparar o povo, começou a levantar o povo. Olha, vamos unir, sabe por quê? Você tem um sonho? Tem, né? Seu sonho não realiza sozinho. Então não despreze as pessoas. Lembra que elas fazem parte do teu sonho. Mas eu faço sozinho. Gente, sozinho você não faz. Você vai precisar. Então Neemias começou a separar, chamar homens, chamar amigos, pessoas que iriam construir aquele sonho junto com ele. Segunda coisa que apareceu, enquanto eles começaram essa reconstrução desse muro, oposição. Oposição. Você tem um adversário, e esse adversário é o diabo, e ele é opositor ao teu sonho. É assim. Eu tenho uma pastora amiga, que ela falava assim para mim na célula, quando a gente ainda era de célula. Olha, eu não tenho sonhos. Eu falei, não, peraí, você não tem sonhos, aí tá errado. Alguma coisa está errado. Mas na verdade, quando ela falava assim que ela não tinha sonhos, ela tinha uma frustração por sonhar. Ela era tão frustrada porque todos os sonhos dela, nenhum nunca tinha dado certo. Ela já havia perdido um filho. Ela havia perdido o amor dos pais. Ela havia tido uma vida muito complicada. Então ela não conseguia mais sonhar. Mas a minha célula era tão engraçada porque eu pregava tanto sobre sonho na minha célula. E eu lembro que ela falou assim, até antes da gente multiplicar e ela ser uma líder de célula, ela falava assim, eu aprendi a sonhar. Eu comecei a sonhar. E ela começou, sabe, no cantinho, no final da cela, procurar e falar assim, olha, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo outro. Nossa, eu ouvia tanto sonho bom, tanta coisa boa. E por incrível que pareça, todos os sonhos dela começou a concretizar. Mas espera aí, porque a gente costuma falar da bênção, mas a gente esquece de falar do processo. Aí quando ela começou a sonhar, que a chave da mente dela virou e ela falou assim, não, eu posso começar a sonhar. O inimigo começou assim, colocou a oposição. Até o marido que antes queria, o marido não queria mais. Até que tudo que ela tinha vontade de sonhar, o marido também tinha. A partir daquele momento, o marido dela não queria sonhar mais com ela. E às vezes acontece isso. Às vezes você está num propósito e Deus está ali te ajudando, mas vai levantar um opositor. E esse opositor tem nome, tá? Não é teu marido, não é tua esposa, não é teu amigo e não são pessoas. A gente tem a mania de falar, porque aquela pessoa é um opositor na minha vida. Não, as pessoas não são os teus inimigos. A Bíblia fala que o nosso maior inimigo, ele é espiritual. Entenda isso, igreja. Amém? Então, não se constrói nada. Então, a oposição começou como? Zombaria. Quantas vezes você sonha com alguma coisa, você coloca lá no teu projeto de vida, você coloca no teu Face, você conta para algum amigo, e na mesma hora a pessoa já começa assim, mas você tem dinheiro para isso? Mas você já viu alguém como você conseguindo isso? Não, você não vai conseguir. Você pode até conseguir, mas você não vai manter isso daí. Já ouviu essas frases?
Foi isso que Neemias ouviu. Capítulo 4, versículo 3. Ele começou a ouvir assim: nós vamos estar no meio deles. Nós vamos acabar e matar com eles. Ou seja, o inimigo estava no meio, tentando destruir o tempo todo. A oposição muitas vezes vai estar no meio, dentro da nossa casa, tentando destruir o tempo todo. Aí por último, o que o inimigo tentou? Intimidação. O inimigo vai tentar te intimidar, fazer com que você ache que para você alcançar esse grande projeto vai ser difícil demais, impossível, porque você é um copeiro. Vai ser impossível porque você ganha X. Vai ser impossível porque você nasceu da família tal. Não, não tem a ver com quem você é, ou com quem você nasceu, ou com o que você tem. Tem a ver com o que Deus colocou dentro do teu coração. Qual foi o projeto que Deus te deu? Qual foi o sonho que Ele te entregou? Confia nele, igreja. Confia nele. Olha só, quando começou a intimidação, versículo 6, capítulo 6, versículo 9, diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Não é mais ou menos assim? Está lá num time de futebol, é uma torcida contra a outra. Você vai perder. E o outro começa a gritar o nome do outro mais forte, para ver se intimida um ao outro. E na nossa vida, quando a gente está tentando algo, é mais ou menos isso. A gente vai escutar muitas coisas. Muitas coisas vão começar a aparecer no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você que para se construir um grande projeto, você vai passar por esse processo. Mas o que eu quero deixar de lição é 3 pilares para que essa obra se realize. Primeiro dela, Neemias, antes de sair, ele orou e jejuou. Sabe por que em 52 dias a gente conhece a história de Neemias, que os muros foram reconstruídos e a construção deu certo? Porque nenhum projeto ele pode começar sem oração e sem consagração. Qual é o projeto da tua vida que você está tentando há muito tempo e ele não deu certo? Se começou da forma errada, hoje nós estamos aí com a nossa palavra de Deus para a nossa vida. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou consagrar. Segundo pilar, para essa construção dar certo: planejamento. Neemias não saiu sem rumo. Neemias não saiu assim, eu vou chegar lá e vou levantar e vou pegar aquelas pedras queimadas e nós vamos começar a reconstruir o muro. Não, Neemias, ele sentou, ele falou com o rei. Ele falou: rei, me dá todas as cartas de liberação para que quando eu for de uma cidade para outra, eu vou em paz, ninguém vai me parando. Está entendendo, igreja? Quando você quer alcançar alguma coisa, primeiro você ora, consagra a Deus, e aí fala: Senhor, me dá respaldo. Porque se Deus te respaldar, igreja, ninguém vai te parar no meio do caminho. Essas cartas que ele foi recebendo, foi para tipo mais ou menos assim, ó. Você recebeu um diagnóstico do médico. Você recebeu um não lá na tua empresa de salário, de aumento. Você recebeu uma impossibilidade. Primeiro, você tem um sonho, seja ele a hora que for. Você orou, jejuou, apresentou. Amém. Senhor, agora me dê todo o preparo para esse meio do caminho. Aí você está indo para conseguir trazer teu marido para a presença, trazer teus filhos para a presença, trazer, sabe, o teu sonho se tornar real, é a tua empresa, é a tua liberdade financeira, é aquilo que você almeja. Aí você começa a andar em direção. O que aconteceu? Ele pediu as cartas, ele planejou. Vai chegar numa parte, eu tenho esse recurso.
eu tenho também esse recurso. Aqui também você não pode me parar, porque eu tenho esse recurso. Porque não tem o que. O diabo não consegue parar uma construção que está respaldada pela mão de Deus, igreja. O diabo não consegue parar a tua vida se você tiver respaldado por Ele. Então ele começou a caminhar e as coisas começaram a dar certo. Por quê? Ele planejou, pediu as cartas. Ele falou assim, também preciso que quando eu chegar lá, eles me liberam madeira para construção. Sabe qual que é o problema da gente? A gente sonha, a gente almeja, só que a gente esquece do processo para chegar até lá. Tem muita gente que fala assim, não quero ser mais empregado, quero ser patrão. Beleza, porque acha que sendo patrão é mais fácil. Pura mentira. Que patrão trabalha o dobro. Você tem que estar preparado, você tem que estar respaldado, você tem que ter verba, você tem que ter tudo. Então ele sabia o que ele queria. Neemias sabia o que ele queria construir. Igreja, eu e você precisamos saber o que nós queremos construir. Qual é o projeto que você quer alcançar? Ora a Deus, consagra. Segundo passo, planeja, pede respaldo. Senhor, me dê tudo que eu preciso para chegar até lá. E por último, ele executou. Amém, igreja? Não adianta nada. Falar e não fazer. Neemias, ele falou para o rei que ele iria. E quando ele chegou lá, ele fez. Amém, igreja? Se coloque em pé. Ele executou, mão na massa. Neemias, quando chegou lá, ele sondou o lugar. Ele olhou aquele lugar. Ele avistou aquele lugar. E ele começou a executar. Ele começou a trabalhar, ele começou a fazer. Ele começou a levantar. Igreja, sabe o que nós precisamos muitas vezes para alcançar os nossos sonhos? É não dar ouvido para aquilo que acontece no meio do caminho. É não deixar com que o diabo nos pare no meio do caminho. Se você pegar para ler essa história, ela é fantástica. A Bíblia narra que ele estava com uma pá de trabalhar na mão, levantando lá um muro, e uma espada na outra. Ninguém alcança nada sem luta, gente. Ninguém alcança nada sem guerrear. A gente não vende o evangelho barato aqui. Um evangelho que só libera promessa, que só libera bênção, mas é de mão beijada. Não. Aqui não. Eu entendi. O dia que eu falei assim, eu quero ser pastora. Eu entendi depois todos os processos que teve que passar. O dia que você pedir algo para Deus. E depois no meio do caminho começar a vir as lutas. Não pense que isso é para te parar, igreja. Isso só é o processo. Para que você receba aquilo que você quer lá na frente. Coloque a mão no teu coração. Feche teus olhos. Eu quero fazer uma oração para aqueles que estão sofrendo por intimidação, que estão sofrendo por perseguição, que estão sofrendo porque sempre encontram uma barreira para alcançar o grande projeto. Eu quero orar por pessoas que até têm vontade. Pastora, eu tenho vontade de ficar mais firme. Eu tenho vontade de me aliançar com Deus. Eu tenho vontade de crescer. Eu tenho vontade, sabe, de me tornar alguém em Cristo. Eu tenho vontade, sabe, de ter tantos sonhos. Às vezes você quer almejar algo tão grande, igreja. Só que todas as vezes você para na primeira luta. A Bíblia cita 3 fases
que Neemias teve que enfrentar. E na quarta, ele continuou com a mesma resposta: eu estou empenhado em um grande projeto e eu não posso parar. Igreja, o diabo vai tentar te frustrar, vai tentar dizer que você não é capaz de vencer isso que você está enfrentando. Ele vai tentar dizer que você não vai conseguir, mas que a tua resposta dentro do teu coração seja essa: eu estou empenhado em um grande propósito e eu não vou parar. Eu estou empenhado em um grande projeto na minha vida, eu não vou desistir. Eu estou empenhado em um grande projeto lá no meu casamento, lá no meu trabalho, no meio da minha família, na minha saúde. Em qual área for, você tem que declarar: eu estou empenhado e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Espírito Santo, começa a orar, igreja. Começa a apresentar para Deus aquilo que está sendo difícil de ser alcançado. Começa a apresentar para Deus aquilo que há muito tempo você tem lutado, tentado construir, mas não tem conseguido levantar as paredes, não tem conseguido colocar proteção, não tem conseguido vencer intimidação, não tem conseguido vencer as palavras que estão sendo lançadas à sua mente. Espírito Santo de Deus, eu oro essa noite, meu Pai, para que em nome de Jesus, todas as barreiras de impossibilidade, toda barreira, meu Pai, de oposição, de intimidação, caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor levante, meu Pai, homens, mulheres, jovens, pessoas, Senhor, que quando, meu Pai, o inimigo tentar parar esse grande projeto, eles possam ser como Neemias, ser constante, dar a mesma resposta: eu estou empenhado em um grande projeto e não vou parar para me encontrar com qualquer um, eu não vou parar por qualquer coisa. Espírito Santo de Deus, que nada possa parar este